E de exames? A gente tem que lembrar que a hemocultura é o padrão ouro para o diagnóstico de sepse. Então, fundamental, se a gente vai coletar exames para triagem infecciosa, fundamental a gente coletar uma hemocultura. E esse dado aqui que eu trouxe também é para a gente saber manejar e saber ler também essa hemocultura e saber se a gente pode dar alta para um bebê ou não. Então, lembrar que 64% das hemoculturas apresentaram crescimento bacteriano nas primeiras 24 horas de vida e quase 100% nas primeiras 48 horas de vida. Então, a hemocultura que vai positivar mesmo, que vai mostrar, indicar sepse, que é padrão ouro para sepse, ela vai positivar quase todas nas primeiras 48 horas de vida, tá certo? E aí, nisso, a gente tem que lembrar, então, de outra classificação para sepse precoce que a gente faz. Então, entre sepse confirmada, que é aquele recém-nascido com clínica e com hemocultura positiva, e a sepse clínica, que é aquele recém-nascido com clínica para sepse, mais alteração laboratorial, mas a hemocultura não foi coletada ou foi negativa. E esse bebê recebeu e foi mantido o tratamento antimicrobiano, tudo bem? Então, esse bebê a gente chama de sepse clínica, tá certo? Então, tá bom, a gente já sabe que a hemocultura é padrão ouro, né? Então, quais são os outros exames que a gente vai coletar para esse bebê com clínica ou com suspeita ou com risco para sepse? O hemograma e o PCR seriado. Né, o hemograma, eu vou mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o score de Rodwell mais para frente, mas eu quero lembrar a importância da avaliação desse PCR. Lembrar que o PCR, então, é uma prova de fase aguda e não é nada específico para sepse. Tudo bem? Então, só do bebê ter nascer, só do recém-nascido ter entrado em trabalho de parto, ou a mãe ter tido uma bolsa rota prolongada, ou uma febre, enfim, condições maternas e de parto podem aumentar o PCR. Tudo bem? Então, qual que é o valor dele? É o valor negativo. Então, o valor preditivo negativo dele chega a 98%. O que isso quer dizer? Se o PCR é negativo, a chance dele não ter infecção é de 98%. Tudo bem? E em relação ao hemograma, a gente vai calcular o score de Rodwell, né? A gente tem vários scores para avaliar e analisar esse hemograma do recém-nascido, né? O score de Rodwell é um deles, certo? E qual que é o valor dele também? É o valor negativo. Lembrar que o score de Rodwell menor que 3, o valor preditivo negativo dele chega a 99%. Então, isso é muito rico. Mas o positivo não tem tanta especificidade assim. Mesmo porque algumas condições maternas e periparto também podem influenciar no hemograma do recém-nascido. E quanto mais precoce você colhe esse hemograma do recém-nascido, maior é a influência periparto, tudo bem? Por exemplo, a mãe com hipertensão, o recém-nascido pode ter uma leucopenia, pode ter uma plaquetopenia. A mãe com uma bolsa rota prolongada, uma coriomielite, ou uma infecção outra qualquer, esse recém-nascido pode ter uma leucocitose maior. Esses são alguns exemplos, tudo bem? E outra coisa que a gente precisa lembrar do hemograma também é que o recém-nascido, ele faz uma reação leucemóide ao nascimento. Então, se a gente for ver aqui no score de Rodwell, os leucócitos podem chegar até 30 mil, e dependendo da avaliação e o critério de avaliação do hemograma, pode chegar até 50 mil, a depender do tempo de vida. Tudo bem? De uma forma normal. Bom, então, apesar das limitações, a utilização de associação dos exames de hemograma e PCR pode ser útil, especialmente por seu valor preditivo negativo, podendo auxiliar na exclusão do diagnóstico de infecção. Tudo bem?
Bom, e quais outros exames, então, a gente pode coletar nesse recém-nascido sintomático? Então, o líquor, né, que aí no caso a gente coletaria a celularidade e a cultura. Quais situações a gente coleta líquor do recém-nascido? Então, aquele que tem hemocultura positiva, então confirmou sepse, e aí a gente colhe líquor, porque os sintomas de meningite no período neonatal também são super inespecíficos, e por conta da barreira hematoencefálica nos recém-nascidos ser mais permeável, a chance da associação de sepse com meningite é maior, tudo bem? Então, hemocultura positiva, aquele recém-nascido com sinais clínicos e laboratoriais sugestivos de sepse precoce, que você começou e vai manter o tratamento, ou seja, na sepse clínica, tudo bem? E aquele recém-nascido que não apresenta melhora clínica com o início da antibiótico terapia empírica, tá certo? Lembrar que a coleta de líquor não está indicado em recém-nascidos quimicamente instáveis, com distúrbios de coagulação e em prematuros de muito baixo peso nas primeiras 72 horas de vida, pelo risco de sangramento, de hemorragia intracraniana. Tudo bem? Bom, e outros exames também, como a hemocultura, que a gente vai solicitar para avaliação da sepse precoce, apenas em recém-nascidos sintomáticos, com diagnóstico pré-natal de malformação urinária. Tudo bem? O raio-x de tórax, se o recém-nascido tem algum sintoma respiratório. E lembrar que, então, o exame físico objetivo e sistematizado é um preditor tão bom ou melhor do que a maioria dos exames laboratoriais para investigação de sepse. Tudo bem? Então, isso é muito importante a gente confiar na nossa avaliação clínica. Tudo bem? E é muito mais rico para o recém-nascido a gente fazer essa avaliação seriada do que a gente coletar um exame e deixar ele lá no alojamento conjunto e só avaliar ele no dia seguinte, por exemplo. Tudo bem? Isso é uma má prática.